Matemática. Até onde sabemos, é a única ciência que consegue tocar o infinito. Mas por quê? O que torna essa disciplina tão especial? As respostas estão escondidas no passado remoto. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver as primeiras intuições dos primeiros homens, pegar carona no início da civilização, encarar teoremas complicados, mergulhar nas mais profundas descobertas científicas, sentir o avançar da tecnologia e conhecer as mentes mais brilhantes que povoaram a Terra. Precisaremos voltar num tempo ao momento em que a matemática nasceu. Só assim podemos montar o quebra-cabeça e descobrir por que tudo é matemática. História da matemática. Introdução. A formação de um mito. A matemática grega, a nossa matemática. Bom, de acordo com as narrativas convencionais, a matemática europeia, considerada a matemática mais original, digamos assim, teve seus começos, suas origens, lá com os gregos, entre as épocas de Tales e de Euclides. Ela foi preservada e traduzida pelos árabes no início da Idade Média e depois levada de volta para o seu lugar de origem, a Europa, entre os séculos XIII e XV, quando chegou à Itália pelas mãos de fugitivos vindos de Constantinopla, lá das guerras dos primeiros muçulmanos, enfim. Este relato parte do princípio de que a matemática é um saber único que teve nos mesopotâmicos e egípcios seus longínquos precursores, mas que originou com os gregos. Ora, com base nas evidências, não é possível sequer estabelecer uma comunidade entre as matemáticas mesopotâmica e grega. Com raras exceções, a matemática mesopotâmica parece ter desaparecido por volta da mesma época dos primeiros registros da matemática grega, que chegaram até nós. Logo, não podemos relacionar essas duas tradições. Isso indica que talvez não possamos falar de evolução de uma única matemática ao longo da história, mas de presença de diferentes práticas que podemos chamar de matemáticas no plural, segundo critérios que também variam. A partir do século XVI, a história foi escrita muitas vezes com o intuito de mostrar que os europeus são herdeiros de uma tradição já europeia, desde a antiguidade. Nesse momento, construiu-se o mito da herança grega, que serviu também para responder a demandas identitárias dos europeus. Entender como e o porquê de sua construção nos ajuda a compreender que o papel da história não é acessório na formação de uma imagem da matemática. Sua função é também social e política. O mito de que somos herdeiros dos gregos, reforçado por inúmeras histórias da matemática escritas até hoje, teve sua origem no Renascimento. Tal ideia já existia um pouco antes, no século XIV, no seio do movimento dos humanistas italianos, inspirados no enaltecimento do saber dos antigos. Petrarca, poeta italiano, um dos pais do movimento, escreveu biografias de Arquimedes, apesar de compreender muito pouco o conteúdo dos seus trabalhos, a fim de incentivar a reverência aos heróis da antiguidade. A matemática foi incorporada, então, como um elemento vital da cultura humanista. Um humanista com vasto conhecimento matemático foi, por exemplo, Regiomontanus. Para ele, essa disciplina se dividia em dois ramos, a geometria e a aritmética. O principal nome relacionado à geometria era o de Euclides, mas Arquimedes e Apolônio também eram mencionados. No que tange à aritmética, o papel de Euclides era igualmente sublinhado como responsável por uma abordagem mais legítima que a de Pitágoras. Regiomontanus reconhecia que outros autores brilhantes escreveram sobre esses assuntos, em diversas línguas, mas seus nomes não são citados por falta de tempo. Ele chega a lembrar a contribuição árabe para a álgebra, mas a precedência do grego Diofanto é rapidamente invocada. Em domínios mais práticos, como a astronomia, a música ou a perspectiva, os trabalhos árabes eram reconhecidos, mas a matemática, segundo Regiomontanus, só teria sido cultivada de modo adequado pelos gregos e latinos. O humanismo era um movimento conectado com o desenvolvimento de uma cultura urbana. Logo, tratava de dar valor à utilidade do conhecimento para a vida comum.
embora a legitimidade do saber estivesse associada a argumentos teóricos. Alguns escritos de meados do século XVI reconhecem a proximidade da álgebra com a cultura islâmica. Outros domínios, como a ótica e a astronomia, também eram praticados a partir de contribuições islâmicas. E ainda não era possível falar de matemática europeia, uma vez que, fora da Itália e de partes da Alemanha, salvo raras exceções, ela não estava desenvolvida. Portanto, não podemos localizar neste momento e construção do mito sobre a origem greco-ocidental da matemática, e sim na segunda metade do século XVI, por razões que ultrapassam o trabalho matemático. Em primeiro lugar, cabe lembrar que o século XVI é o período da expansão colonial, obviamente associada ao desejo de se construir uma identidade europeia, com características intelectuais que pudessem ser demarcadas dos outros povos com os quais os europeus estavam entrando em contato. Mas essa não é a única razão. Na segunda metade desse século, a depreciação colonialista do que não é europeu veio se somar à necessidade de controlar e domesticar as classes populares. No início do século XVI, a cultura europeia não distinguia um sabor de alto nível da cultura popular. As manifestações culturais eram híbridas, com influências recíprocas entre as diferentes classes sociais. A necessidade de demarcar um saber de alto nível teve início com as ameaças impostas pelo clima de revolta que se seguiu à Reforma Protestante. O princípio de autoridade passou a ser questionado, tanto no âmbito religioso quanto no político e social. Surgiram então alguns movimentos mais radicais, como a dos anabatistas, que pregavam a simplicidade da palavra de Deus. Eles afirmavam que todos os homens são iguais, pois o Espírito de Deus está em todos e nem mesmo o batismo seria necessário para diferenciar os indivíduos. Negavam-se assim às pompas da igreja, às cerimônias e às imagens sacras. A percepção de que padres enriqueciam e a igreja se construía a partir da exploração dos pobres tornava a época propícia a reações. A uma fase inicial de tolerância, seguiu-se a repressão de cunho físico, mas também ideológico. A perseguição a grupos marginais, como os ciganos, faz parte desses esforços, bem como a evangelização jesuítica dos camponeses. Na segunda metade do século XVI, as diferenças sociais se intensificaram e era preciso reconquistar culturalmente as classes populares que ameaçavam romper com o controle exercido pelas classes dominantes. Depois de um período de trocas entre cultura superior e popular, era preciso separar fortemente esses dois modos de pensamento. Uma parte da população converteu-se, assim, em alta burguesia, ao passo que o artesanato foi relegado às classes trabalhadoras, sem autonomia cultural. E nesse contexto, era útil desabonar não somente a matemática estrangeira, mas ainda a usada em problemas práticos, tido como um fim menor da ciência. Nessa época, tentou-se transformar a álgebra em um saber nos moldes gregos. Mas após Descartes, com a união da álgebra e geometria, as consequências dessa mudança serão ainda mais fortes, culminando na constituição de uma matemática puramente europeia. A partir daí, o mito preparado pelos humanistas com outro objetivo fica convenientemente à disposição, tendo sido adotado praticamente até os dias de hoje. A imagem da matemática como um saber superior, acessível a poucos, ainda é usada para distinguir as classes dominantes das subalternas, o saber teórico do prático. Os europeus foram erigidos em herdeiros privilegiados dos milagres gregos e a ciência passou a ser vista como uma criação específica do mundo greco-ocidental. O mito da ciência, como um saber tipicamente greco-ocidental, serve nesse caso para exaltar a matemática pura, com seu caráter teórico e formal, e para desmerecer os trabalhos da Idade Média, em particular a dos árabes. Vemos assim que a separação entre teoria e prática pode ser uma projeção na história das crenças modernas sobre o que é e o que deve ser matemática. É claro que desconstruir a história idealizada sobre a origem grega de nossa matemática não se impõe somente como uma obrigação moral, movida pelo dever de substituir uma verdade por outra mais verdadeira historicamente.